trazendo aqui algumas dicas e informações do carro Mercedes W13, é o carro mais recente de Fórmula 1 do iRacing. Esse carro corre em 4 séries atualmente, a Fórmula A Grand Prix Series Fixed e a Fórmula A Grand Prix Series Open são as menos populares. A de setup fixo tem uma duração de corrida de 25%, a gente está falando entre 20 e 25 minutos de corrida, não tem obrigação de troca de pneu, já na série Open tem a obrigação de troca de pneu, a distância é um pouquinho maior, é 50%, então entre 40 e 50 minutos de corrida, ambas exigem a carteira B4.0 ou acima disso, carteira A ou carteira Pro, para poder se inscrever. E essas duas séries não tem muito grid, é possível ver os números, praticamente não tem, né, em nenhum slot corrida oficial, e eu acredito que muito em função da distância curta, o que prejudica a questão da variação de estratégia e obriga a ser uma corrida muito disputada ali, com muitos acidentes, porque você não tem muito tempo para definir a corrida. A necessidade também da carteira B4.0 ou acima disso inibe muita gente de poder se inscrever e ter corrida a cada 2 horas. Isso é difícil de encontrar pilotos que consigam ter interesse e correr sempre nesses slots a cada 2 horas. Agora, as duas séries mais populares desse carro são a Fórmula A Grand Prix Tour Fixed e a Fórmula A Grand Prix Tour Open. Na série fixa aí, tanto na série fixa quanto na Open, 100% de distância da corrida, então a gente está falando de 305 km, o que dá em torno de 1h25 a 1h40, dependendo da pista, né, que tem a corrida. A obrigação de troca de pneu, e como é uma distância maior, permite aí várias estratégias diferentes. As corridas acontecem somente na semana real da Fórmula 1 e na mesma pista ou pista similar, e aí tem os dias e horários específicos, não é a cada 2 horas. A licença exigida é a licença D4.0 ou acima disso, então permite que mais pilotos consigam se inscrever. E nenhuma assistência é permitida, tanto nas séries anteriores quanto nessa, nenhuma assistência é permitida para esse carro. E aí é possível ver em números que a série Tour é bem mais popular, tem corrida em todos os seus slots, inclusive o principal deles de sexta-feira às 16 horas aqui no Brasil, que é o Prime Time da Europa, com transmissão da Sim Speed TV, é o principal com 5.3K de média. Falando agora um pouquinho do carro, é um carro da temporada de 2022, carro que só teve uma vitória depois de anos de domínio aí da Mercedes. Em função de ser um Fórmula 1, de qualquer forma, né, ele precisa de treino para que possa dominar, pegar a mão do carro, mas depois que já conhece o carro e as pistas, 1 horinha de treino já é suficiente para ser um pouco mais competitivo e conseguir disputar ali dentro dos splits. O setup fixo é bem conservador para esse carro, então é mais fácil de dominá-lo. Já o setup aberto tem algumas opções, tem uma pasta específica do Ben Fuller, que é um dos principais pilotos aí do AV, com setup para todas as pistas praticamente que correm esse carro. Então é mais a questão de ajuste pessoal, às vezes, para conseguir ter um bom desempenho. O sistema de bateria é simples, são 5 modos, 2 deles usados na classificação e os outros 3 na corrida. O mais importante ali é configurar um botão no volante para poder fazer essa modificação quando necessário. O DRS também é muito simples, configura um botão no volante, no painel ele vai indicar quando é possível usar e o momento que você pode usar e quando ele está ativado. Tirou o pé do acelerador, encostou o pé no freio, ele já desativa esse sistema. Em relação aos pneus, são 3 compostos e no iRacing eles usam um padrão de C2 para duro, C3 para médio e C4 para macio, diferente da Fórmula 1 real, que tem lá 6 compostos entre o duro e o mais macio. Aqui são sempre os 3, nem sempre vai bater, né, os que a Fórmula 1 usa real com os do iRacing, mas quando bate é bem interessante, porque aí permite variar um pouco mais as estratégias, já que o C2, que é o mais duro no iRacing, ele é usado em menos pistas. Em relação às sessões, não tem muito segredo, sessão de práticas acontecem a cada 2 horas em todas as séries e a simulação, né, da pista é muito parecida com a situação que a gente vai encontrar nas corridas. Já em relação à sessão de classificação, eu coloquei em destaque aí a questão do modo ERS que eu uso, e também da temperatura dos pneus. Tem uma dica aí para esse carro,
A sessão de classificação ela tem 8 minutos e você pode fazer a saída de box e 2 voltas rápidas. Porém, a bateria desse carro não dura para 2 voltas. Então, geralmente, como ele demora um pouco mais para aquecer o pneu, eu dou a volta de saída sem usar bateria, mais uma volta sem usar bateria para aquecer o pneu. E aí, na terceira volta, eu faço a volta rápida já com o pneu numa condição mais próxima do ideal. Esse pneu ele funciona bem em torno de 120 graus. O bônus disso, como eu falei, é a questão do pneu estar mais preparado. O ônus é que caso você erre essa volta, você acaba ficando com o tempo da volta anterior, que é sem o uso de bateria, e geralmente é 1,5 segundo, 2, 3 segundos mais lento, a depender da pista, o que vai te colocar numa situação muito ruim de classificação. Já em relação à corrida, é importante sempre carregar o setup antes de ir para o grid, porque se você for com o setup de classificação, esse carro não tem reabastecimento, então vai acabar o combustível depois de 2 ou 3 voltas. A largada, como eu não tenho pedal de embreagem ou dual clutch, a minha estratégia é engatar a primeira marcha, pisar no freio total, e aí quando acendem as luzes vermelhas eu conto ali em torno de quase 3 segundos e acelero em torno de 40% do pedal de acelerador. E ele vai aparecer como está na imagem. O pedal de freio ele reduz realmente, mas eu não deixo de pisar, eu ainda estou pisando nele totalmente. E quando dá luz verde eu solto totalmente o pedal de freio e vou modulando o pedal de acelerador até encontrar o ponto para não estacionar. Geralmente não é uma largada foguete, dificilmente de 0 a 10 é uma largada 10, normalmente tem uma largada 7, 8, onde dificilmente eu perco posição, mas também dificilmente eu consigo ganhar muitas posições. Quem tem a embreagem acaba ou largando muito bem ou muito mal quando erra. Uma outra coisa importante da corrida é o desgaste de pneus. Esse carro ele é muito parecido com a Fórmula 1 real, no sentido de você precisar controlar o uso dos pneus. Ele tem a tendência a gastar, na maioria das pistas, mais o dianteiro do que o traseiro. Isso é até possível ver nas imagens que o próprio iRacing tem. Para quem tem um gráfico um pouquinho melhor, é possível ver que o pneu dianteiro ele fica um pouco mais fosco que o traseiro. Então sempre é importante na pilotagem pensar nisso, proteger os pneus dianteiros, evitar as travadas. No próprio volante já vai aparecer a temperatura aumentando bastante quando trava os pneus, seja ele o dianteiro ou quando traciona demais o traseiro. Em algumas curvas na sequência você vai ter muita dificuldade de saída de frente ou de traseira, dependendo do pneu que você acabou aquecendo demais. Já a questão da bateria não tem muito segredo, a maior parte da corrida, praticamente toda ela eu faço no modo balanceado, que é quando ele recupera exatamente a mesma coisa que utilizou na volta, em torno de 20 e poucos por cento. Ele usa e sempre recupera a mesma coisa. Eu acabo usando o modo ataque para uma ultrapassagem ou para uma defesa, mas aí sempre pensando na questão da corrida mesmo de uma forma inteligente, se vale a pena ou não brigar por aquela posição, porque quando você usa o modo ataque, nas voltas seguintes, para recuperar novamente a bateria, você vai ter um prejuízo aí em velocidade nas retas. Então sempre pensando nessa questão. O modo build eu quase não uso, então é mais o ataque para atacar ou defender, mas basicamente o balanceado a corrida toda. Uma outra dica importante é usar algum tipo de overlay que te permita fazer a leitura da corrida. Eu uso o Caps, ele me mostra com qual tipo de pneu cada piloto está, em que volta parou, se eu consigo ter ou não uma janela de parada. É sempre importante analisar todas essas questões, porque como na Fórmula 1 real é importante sair do tráfego, ou fazer um undercut, ou ter um delta de pneu maior para o final da corrida. Então o Caps me permite isso, é sempre importante ter um overlay nesse carro que te permita isso, se você não tem nenhum engenheiro de pista contigo. E por fim tem o canal do Discord do iRacing, que é de um pessoal da comunidade mesmo. Eu vou colocar o endereço dele na descrição para quem quiser e tiver interesse em entrar. O pessoal bate muito papo lá, referente ao carro, às pistas, enfim, setup, tem bastante coisa legal. E lá tem a pasta de setups do Ben Fuller com todos os setups desse carro.